Olá, aqui é a Helga. Trago hoje um artigo que foi publicado originalmente no La Bussola Quotidiana, o jornal italiano, e que foi traduzido e publicado pelo Info Vaticana no dia 2 de abril de 2020. E é uma entrevista com o escritor italiano, católico, Vittorio Messori. Intitula-se Messori, a igreja em saída agora atrincheirou-se por medo. E diz o seguinte: é verdade que há sacerdotes capazes de gestos heróicos, mas são iniciativas pessoais. Não existe a mobilização do clero que caracterizou a igreja durante outras pragas. Em vez disso, temos a percepção de uma igreja atrincheirada. As portas que fecham a Praça de São Pedro são o emblema. O fechamento de Lourdes doeu-me muito. É a primeira vez na história, mas entendo que há um risco real. Não se pode desafiar a Deus. Obedecer às autoridades civis é um dever, se são legítimas e não vão contra a fé. Mas isso não retira o fato de que, sob certas condições, possam se celebrar as missas. Essas são algumas das opiniões do escritor católico mais conhecido do mundo, Vittorio Messori, sobre a igreja na época do bichinho. Não me escandaliza que a igreja siga as disposições do governo. O que eu penso que falta é o que sempre fez a igreja durante as pragas, mobilizar suas tropas. Vittorio Messori, o escritor católico mais conhecido no mundo, o que redescobriu a apologética, dá seu ponto de vista sobre o tema da igreja na época do bichinho e sobre o paradoxo do que pretendia ser uma igreja que sai às ruas e às praças e, ao invés disso, hoje aparece em sua totalidade como uma igreja atrincheirada, assustada, ainda que não faltem os testemunhos pessoais, acrescenta Messori. Pergunta do entrevistador: recordemos a imagem de Frei Cristóforo no lazareto, junto com as vítimas da peste, com as quais morre por essa doença. É uma imagem forte, a de Manzoni, no livro Os Noivos, um clássico da literatura italiana. Você gostaria que todos os sacerdotes fossem assim? Messori: não se pode pretender que todos os sacerdotes sejam como o Frei da memória de Manzoni, mas Frei Cristóforo é o emblema de uma igreja que, durante as pragas de todas as épocas, sempre comportou-se da mesma maneira, isto é, mandava seus homens para o meio das vítimas da peste, para tratar de ajudá-las, assistir-lhes durante a morte, para confessá-las por última vez. Claro, pode-se dizer que os tempos mudaram, que já não é o tempo de Frei Cristóforo, mas o fato é que na história, quando essas epidemias ocorriam, o clero sempre se mobilizava e muitos deles morriam. Não tratava-se de um desafio a Deus, mas da consciência de uma missão. A igreja distinguiu-se por seu testemunho, punha em marcha os seus para tratar de aliviar um pouco o sofrimento dos afetados. Isso não retira o fato de que muitos sacerdotes vivam assim hoje em dia. Várias dozenas deles morreram também, ainda que não saibamos de que modo, mas esses atos de heroísmo são mais iniciativas pessoais do clero. Pelo contrário, tem-se a percepção de uma igreja assustada, com bispos e sacerdotes seguros em suas casas. Entrevistador: também a suspensão precipitada das missas com pessoas e a desordem das igrejas fechadas e logo reabertas, e em todo caso a debilidade em impedir o livre acesso, respeitando as medidas de segurança, dá uma ideia de igreja em retirada. Messori: em uma coisa eu gostaria de ser claro. Não esqueçamos que São Paulo diz que é preciso obedecer às autoridades sempre que elas sejam legítimas e quando suas ordens não sejam contrárias à fé. Obedecer às autoridades legítimas é um dever nosso. Portanto, algumas medidas podem ser discutidas, mas é um dever obedecer também neste caso. Entretanto, isso não retira o fato de que, precisamente de acordo com as instruções do governo, em muitos casos possam-se celebrar missas com o povo, tendo em conta todas as medidas de segurança, que obviamente devem se garantir. Há igrejas que têm grandes átrios, e com as portas abertas e os alto-falantes, junto com o pessoal de ordem que controle as pessoas de fora, não é difícil organizar a presença do público, por pequena que seja, mas, a partir disso, há outros gestos que pesam muito. Entrevistador: por exemplo, Messori: certamente as imagens da Praça de São Pedro a portas fechadas dão uma imagem terrível. É a fotografia de uma igreja que se atrincheira em seus edifícios e diz: bom, escutai, ocupai-vos vós, nós tentamos salvar nossa pele. E é uma impressão muito comum. Entrevistador:
Falando de fechamento, causou uma grande impressão o fechamento do Santuário de Lourdes, ao qual, aliás, você está muito apegado. Um santuário que é mais do que nenhum outro o Santuário das Curas, fechado por medo de um vírus. Messori, tenho que dizer que, apesar da dor que me causa, não posso chatear-me por essa decisão. É uma situação completamente nova. Permitir peregrinações sabendo o perigo que supõem as multidões para a propagação do vírus soa um pouco a desafiar a Deus. Não podemos pretender ser diferentes e não adoecer só porque vamos a Lourdes. Não podemos brincar com a vida das pessoas. Também devemos pensar que não somente existe o santuário, também há a viagem em grupo, os hotéis onde as pessoas se alojam. Às vezes, certos extremismos parecem-me prejudiciais. Entrevistador. Entretanto, já houve momentos históricos difíceis e o Santuário de Lourdes sempre esteve aberto. Essa é a primeira vez que se fecha. Messori. Certamente, e de fato a decisão me impactou muito. Lourdes não fechou nem sequer na época das leis anticlericais na França, entre finais do século XIX e princípios do XX, quando todas as instituições religiosas foram confiscadas pelo Estado e entregues às prefeituras. Lourdes também sofreu o mesmo destino, mas a prefeitura que comprou a zona do santuário garantiu que não se fecharia nem um dia sequer, e nem sequer durante a Segunda Guerra Mundial fechou. Os alemães sabiam perfeitamente que muitos judeus haviam encontrado refúgio em Lourdes, mas não se atreveram a fechá-lo. Ademais, talvez nem todos saibam que Lourdes sempre esteve aberta dia e noite. Assim, pode-se entender o impressionado e desconcertado que eu estou pela notícia de seu fechamento. Claro, é doloroso, mas não podemos pecar de orgulho pensando que todos podemos ir a Lourdes sem consequências, que o vírus não nos tocará somente porque vamos a Lourdes. Não podemos dizer, mantenhamos Lourdes aberta porque ninguém se contagiará dessa doença, ou não contagiaremos ninguém que se aproxime de nós quando regressemos da viagem. Por isso, eu não posso indignar-me, ainda que o sinta muito. Entrevistador. Mas, do mesmo jeito que você propunha uma solução para poder seguir celebrando as missas, não há uma maneira de limitar a assistência a Lourdes, evitando as multidões? Messori. Os que conhecem Lourdes sabem que não é fácil de administrar. Estamos falando do santuário mais frequentado do mundo e cada ano vão ali entre 5 e 6 milhões de pessoas. E as reuniões são indispensáveis. Como o território do santuário é muito vasto, podem-se ver multidões de pessoas em todas partes, que se encontram com o grupo com o qual chegaram. Estar unidos é indispensável para escutar o que diz o guia, para fazer coisas juntos. Portanto, nessa situação é ingovernável. Devemos ter em conta as condições. Ter fé não nos protege de nenhuma desgraça ou doença. Notre Dame queimou-se. A capela do Santo Sudário também se queimou. Os caminhos de Deus não são os nossos.